Bom dia a todos. Bom dia, eu sou Renata Vilarinho, gerente executiva do Sempre, Compromisso Empresarial para Reciclagem. Para quem não conhece, o Sempre é uma ONG que trabalha há 29 anos pela promoção da educação ambiental para reciclagem no Brasil. Hoje a gente vai trazer aqui para vocês alguns dados sobre a pesquisa Ciclosoft 2020, que trata sobre a coleta seletiva e a logística reversa de embalagens no Brasil. Para esse bate-papo, eu vou ter aqui comigo a Valéria Michel, que é a presidente do Sempre, diretora de sustentabilidade da Tetra Pak para o Brasil e Cone Sul, Vivian Guerreiro, especialista de sustentabilidade da Tetra Pak, Felipe Brumati, fundador da consultoria MAPA, e Karina Flores, consultora da SGS Consultoria. Pode passar, por favor. Bom, trazendo um pouquinho do histórico, a pesquisa Ciclosoft ela é realizada pelo Sempre desde 1994. E a cada ano essa pesquisa vem sendo melhorada a fim de trazer dados mais atuais sobre a coleta seletiva no país. E no ano de 2020, a metodologia foi completamente ampliada e renovada para que esses dados fossem apresentados de forma mais dinâmica e fácil para o leitor. Para falar um pouco sobre essa nova metodologia da pesquisa, eu vou convidar a Valéria. Bom dia, Valéria. Tudo bem? Oi, bom dia, Rê. Bom dia a todos. Um grande prazer estar com vocês aqui hoje, como sempre, para poder compartilhar os resultados da pesquisa Ciclosoft. Bom, acredito que para nenhum de vocês é uma surpresa que a pandemia nos trouxe grandes desafios, seja no aspecto pessoal como no aspecto profissional. E para a pesquisa Ciclosoft não foi diferente. Nós também precisamos nos adaptar, adequar a nossa metodologia, a forma de contato com as cooperativas, com as prefeituras, com os especialistas, mas num período de pandemia isso ainda foi mais desafiador. E como todos vocês devem ter acompanhado, a cadeia de coleta seletiva e de reciclagem ela foi muito impactada pela pandemia. Mas, apesar de tudo isso, a gente decidiu seguir em frente e realizar a pesquisa Ciclosoft. Então, hoje é com muito orgulho que o Sempre apresenta os principais resultados da pesquisa Ciclosoft. Nós vamos falar também um pouco sobre a metodologia que nós utilizamos para realizar essa pesquisa. E vocês vão perceber uma nova roupagem da pesquisa, como a Renata comentou. A pesquisa está muito mais interativa, inovadora e com uma profundidade maior de dados. Então, para quem está acostumado a consultar os dados da Ciclosoft, eu tenho certeza que vai se surpreender com esse novo formato. E quem ainda não conhecia, já vai conhecer um formato bem moderno e novo. E não esqueçam que depois aqui do webinar, todo o conteúdo na íntegra da pesquisa ele vai estar disponível no nosso site do Sempre. Aliás, o nosso site também está de cara nova, então aproveitem para conferir. E eu gostaria de reforçar para vocês que o grande objetivo da pesquisa Ciclosoft é fornecer dados confiáveis para auxiliar a iniciativa privada, o poder público, na tomada de decisões. Que tipo de decisão? Decisões de investimentos para estruturar programas de coleta seletiva e decisões para a formação de políticas públicas que favoreçam e melhorem, contribuam para a melhora da coleta seletiva e da reciclagem no país. Bom, mas todo mundo está curioso aqui para saber os dados da pesquisa, então eu só vou fazer mais um agradecimento, pode passar, em especial para todo mundo que contribuiu para a gente conseguir finalizar essa pesquisa no ano de pandemia. Em especial para a consultoria MAPA, que é quem criou essa nova roupagem da pesquisa, executou de uma maneira brilhante todo esse processo no ano de 2020. A SGS, que deu uma contribuição muito grande através dos seus apoios de campo na coleta de dados junto às cooperativas de reciclagem. A toda a equipe do Sempre, que coordenou todo esse processo, e a Tetra Pak, que patrocinou essa edição da Ciclosoft de 2020. Vamos lá, então, Rê? Vamos lá, obrigada, Valéria.
Bom, antes da gente entrar no debate, só vou explicar como vai funcionar a nossa dinâmica aqui hoje. Nós vamos ter 45 minutos de fala dos palestrantes e 15 minutinhos finais para perguntas e debate. As perguntas elas podem ser enviadas pelo chat e aquelas perguntas que não forem respondidas hoje, vocês podem enviar também nesse e-mail que está aqui na apresentação, pesquisaciclosoft@sempre.org.br. Pode passar. Bom, falando então um pouco desse cenário, né, de como realizar essa pesquisa no ano de pandemia. A gente enfrentou diversos desafios, né, porque era uma situação muito desconhecida no início, que foi quando começamos a realizar a pesquisa. Ninguém sabia muito bem como que esse vírus ia se comportar, se ele seria transmitido pela superfície dos materiais, e logo a gente soube que sim, havia essa possibilidade. Isso levou à suspensão de muitos serviços de coleta seletiva das cooperativas, algumas foram completamente paralisadas. Então, alguns desses materiais eles acabaram se perdendo e tendo que ser encaminhados para aterro. Por outro lado, teve um ponto positivo que o consumidor, ele passando mais tempo em casa, ele teve mais contato com os resíduos que ele mesmo gera. E aí a gente conseguiu perceber a quantidade de resíduos que a gente gera no dia a dia. Isso levou também ao interesse do consumidor de conhecer melhor o processo de separação e disponibilização dos resíduos para coleta seletiva. E isso pode ser notado por algumas cooperativas, quando a gente fez os contatos e fomos levantar os dados, algumas cooperativas notaram um aumento dos recicláveis recebidos. Pode passar. Para falar, então, dessa situação específica, a gente tem um capítulo específico sobre Covid na pesquisa Ciclosoft. E para agora falar sobre os dados, eu vou chamar, então, o criador da pesquisa, Felipe Brumati, para falar para a gente sobre essa nova metodologia. Felipe, bom dia. Está no mudo, Felipe, ainda. Felipe, não estamos te ouvindo. Olá, pessoal, bom dia. Desculpa. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Renata. Foi um grande desafio, realmente, né? Tocar essa nova edição do Ciclosoft, repensar toda uma nova pesquisa que já tem anos de história, num ano como o de 2020, né, que dispensa mais comentários, e tendo aí essa relevância e o porte da pesquisa, que sempre foi pioneira num certo aspecto, lá no início, e depois também, no decorrer dos anos, sempre com dados históricos, né? A gente podendo observar essas mudanças pelo país, no que diz respeito a essa política pública. E nesse ano, nessa nova edição, com essa pretensão ainda, né, de trazer uma quantidade maior de dados e uma visualização diferenciada, nós tivemos aqui nessa metodologia, dividimos essa pesquisa em 4 partes, né, sendo aí uma parte onde temos informações, dados coletados, referente aí aos poderes públicos, chamando de perfil municipal. Então, entrevistamos 341 gestores públicos dentro desse levantamento, né, coordenadores de coleta seletiva, secretários municipais de meio ambiente, coordenadores de limpeza pública, né, de maneira similar, entrevistamos 549 unidades de triagem dessa fração seca coletada pelos programas de coleta seletiva. Então, conversando com os responsáveis, com os presidentes de cooperativas, com os responsáveis por essas unidades, né? Também estamos trazendo aqui entrevistas com 12 especialistas da área, no tema, pelo país, aí, desde legisladores, representantes do Ministério Público, representantes, coordenadores de programas estruturantes de logística reversa, e também temos um capítulo especial aí sobre os impactos da Covid na gestão pública municipal e também nas organizações de catadores em geral, né? Nós tínhamos aí no início uma expectativa, um espaço amostral de cerca de 600 municípios, né? Nós tínhamos
feito um levantamento daqueles municípios que nós tínhamos certeza da existência desse serviço, né? Fizemos também um corte para municípios acima de 10 mil habitantes para privilegiar os programas de maior estruturação, né? E também distribuídos de uma forma que a gente tivesse uma representatividade nacional, né? Mas realmente esses desafios do ano de 2020, que ainda persistem nesse nosso 2021, né? A Covid e também aí a questão da eleição municipal fez com que a gente tivesse um resultado aí de 35% da população brasileira contemplada, sendo que a nossa meta era esses 50%, né, dentro desses 341 municípios entrevistados. Renata, eu vou deixar aí com você para darmos continuidade um pouquinho aí nessa questão das dificuldades da coleta de dados, tá bom? Obrigada, Felipe. Realmente foi um ano atípico, né? E a coleta de dados ela teve um papel fundamental para que a gente conseguisse ter o sucesso que a pesquisa teve, né? Atingimos 35% da população brasileira, e isso foi possível por conta de todo o trabalho cuidadoso que foi feito pela MAPA e pela SGS. Eu vou chamar, então, a Karina Flores, consultora da SGS, para contar um pouco para a gente como que foi, quais desafios que foram enfrentados nessa etapa de coleta de dados. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, representando os outros 9 consultores que também participaram desse processo de coleta de dados. Bom, o que eu posso falar para vocês sobre essa etapa na pesquisa? Ela foi bastante desafiadora, né? Muito por conta do cenário que vocês já falaram aqui, né? E o resultado disso foi uma certa dificuldade de contato com as entidades, sejam os gestores públicos, sejam as cooperativas. Especificamente em relação aos gestores públicos, muitas pessoas estavam trabalhando de casa, né? E também outras pessoas que eram do grupo de risco foram afastadas de suas atividades. Então, acabava sendo difícil encontrar quem que era o responsável. E, como o Felipe disse, teve muita mudança na gestão de algumas prefeituras. E aí o assunto, né, a temática estava pulverizada dentro do departamento, além da gente encontrar aquela dificuldade de agenda também entre os entrevistados. Bom, em relação às cooperativas, muitas delas tiveram as suas atividades paralisadas, né? Como a gente pode ver aí na apresentação, um pouco mais de 60% das entidades tiveram suas atividades paralisadas total ou parcialmente. E o que a gente pode entender desse contexto, né? Se, por um lado, algumas cidades tiveram a sua coleta seletiva paralisadas, e aí o material acabou indo para aterro, por outro, a gente viu cidades se reinventando, né? E se adaptando para ter novas soluções para dar conta do material reciclável. Um exemplo disso foi o que aconteceu em São Paulo, que se utilizou das megacentrais para recebimento e triagem do material reciclado. Ou como aconteceu aqui no Paraná, que é a minha região de atuação, que algumas prefeituras coletavam esse material reciclado, deixavam num espaço de quarentena por 48 até 72 horas, para só aí encaminhar para as cooperativas, né? Pode passar, Vini. E aí, com toda essa mudança na logística da reciclagem, a gente pode perceber um consequente impacto na renda do catador. Então, como a gente pode ver aí, quase 60% deles teve a sua renda diminuída. Seja porque teve a suspensão temporária das atividades de coleta seletiva, mas também pela diminuição do preço do material reciclado. E aí, o que a gente pode perceber é que toda a cadeia da reciclagem foi impactada, desde a indústria recicladora, que em alguns casos fechou temporariamente, ou deu férias coletivas para os seus funcionários, até a ponta que é o catador, né? E por esse motivo, foi super importante a ação das empresas, do setor privado, né? Através dos seus programas de estruturação dessa cadeia, que apoiaram através de doações e auxílios emergenciais
contribuindo com a renda dessas famílias, né? Além disso, mantendo a conscientização da população para continuar separando o material reciclado e a gente manter a cadeia da reciclagem rodando aqui no nosso país. É isso, Renata, volto contigo aí. Legal, Karina, obrigada. Realmente foi um ano de muitas mudanças, né? E como você mencionou, os auxílios emergenciais, eles foram essenciais para que as cooperativas elas continuassem a funcionar. Pode passar o slide. A pesquisa levantou, então, que muitas dessas cooperativas receberam auxílios do governo federal, receberam auxílio da prefeitura, dos programas estruturantes, né, como a Karina mencionou, através do patrocínio de projetos específicos por conta da Covid, ou de aumento na renda de alguns outros projetos que já estavam rodando, mas que tiveram que ser readaptados para esse cenário de pandemia. Outros setores também auxiliaram para que a cadeia da reciclagem continuasse trabalhando. A gente viu o apoio de associação de moradores, entidades filantrópicas, apoios de diversa natureza, e isso possibilitou com que o serviço voltasse aos poucos a funcionar. Pode passar, por favor. Outra mudança grande que ocorreu em função do Covid foi na rotina de trabalho dos catadores. Eles tiveram que se adaptar a esse novo cenário da pandemia, usando equipamentos de proteção individual que até então não eram necessários, como, por exemplo, as famosas máscaras, né? Todos nós temos que usar, e eles têm que usar no dia a dia do trabalho também. Tiveram que adotar medidas de distanciamento social. Algumas pessoas tiveram que ser isoladas por se encontrarem em grupos de risco. E toda essa rotina de fazer medição de temperatura, álcool gel, toda essa novidade, ela teve que ser inserida também no mundo das cooperativas. Pode passar. Agora, para a gente entrar mais profundamente nos indicadores da pesquisa, eu vou chamar de novo o Felipe, que vai contar para a gente os principais dados levantados junto ao setor público dos municípios. Oi, Renata. Com essa nova metodologia e essa riqueza de informação que nós coletamos para essa edição do Ciclosoft, né, nós resolvemos dividir a visualização dessas informações de duas formas, né? A gente tem um resumo executivo, que é onde a gente traz aquelas informações de uma maneira bem geral de como foi realizada a pesquisa, qual foi o seu espaço amostral, metodologia, né, e alguns indicadores de uma forma mais ampla, mais macro, né? Então, aqui eu quero trazer para vocês, como exemplo desse resumo executivo, 5 indicadores, né, começando por aquele que a gente considera aí talvez o mais antigo da Ciclosoft, né, que mede a abrangência do serviço de coleta seletiva pelo país, ou seja, os municípios que declaram a existência ou não daquela política pública independente da sua forma de execução, né? Então, desde 1994 é feito esse levantamento e edição após edição a gente percebe que esse número só vem aumentando, né? Teve um salto realmente no ano ali de 2010 em diante, com quando passou a vigorar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E edição após edição em seguintes também a gente percebe aumento desse número de municípios, né? Além aí da abrangência da coleta seletiva, a gente traz também a forma de execução da coleta seletiva. Então, nesse levantamento da Ciclosoft, dessa edição, nós conseguimos aí classificar a forma de execução em 3 sistemas distintos, né? O ponto de entrega voluntário, onde a própria população, por livre e espontânea vontade, faz a devolução dessas suas embalagens e demais itens da fração seca, né, nesses pontos definidos. O sistema de troca de recicláveis por hortifrutigranjeiros ou até mesmo por tarifas públicas, como alguns municípios declararam, né, e o sistema porta a porta, que é o mais consolidado no país, né. Então, para esses indicadores, a gente teve aí
uma amostragem de 301 municípios que forneceram dados a respeito da forma de execução, e concluímos aí que a cobertura do serviço de coleta seletiva atinge aí 74,64% da população desses 301 municípios, né? E predomina aí a cobertura declarada do sistema porta a porta, tanto na situação urbana como na situação rural, né? Além da forma de execução, a gente tem aí o tipo do agente executor, né? Então, identificamos 4 tipologias de agentes executores, partindo aí desde o poder público, como podendo ser esse agente executor do serviço de coleta, propriamente dito, né, dos recicláveis, da fração seca, as empresas licitadas, que são essas empresas privadas que normalmente, pelo processo de licitação, assumem a responsabilidade desse serviço, as organizações de catadores, que têm uma prerrogativa em lei que dispensa a licitação e também uma certa preferência até pela execução desse serviço, por essa política pública desse serviço, e identificamos também outros executores, aí até como entidades filantrópicas, associações de bairro que executam a coleta, né? E a predominância observada dentro aí de 205 municípios que responderam, que forneceram dados a respeito, a gente percebe uma predominância dessa coleta seletiva realizada pelas empresas licitadas. E além aí desses indicadores que a gente também consegue observar em outras pesquisas, né, a gente trouxe nessa nova edição alguns dados exclusivos relacionados a custo. Então, custo anual da coleta seletiva por habitante atendido, por exemplo. Então, esse é um indicador que não encontramos um registro histórico dele em nenhuma outra pesquisa, né? São dados relacionados exclusivamente ao serviço de coleta seletiva, diferente de outras pesquisas que acabam trazendo custo, normalmente, da coleta de uma forma total, né? Ou seja, da fração úmida, da fração seca e mais o rejeito. Então, nesse levantamento, nessa edição, onde a gente teve aí 170 municípios que forneceram dados a respeito, a gente conseguiu calcular, observar uma média aí em torno de R$ 9,50 por habitante por ano, o que vocês podem comparar com qualquer outra tarifa que nós mesmos pagamos em qualquer serviço público, ou mesmo acesso a qualquer serviço hoje. Vocês podem perceber que é bem aquém de que qualquer hoje tarifa ou taxa que a gente consegue, que a gente mantém, né? E além também do custo por habitante, nós trazemos aí o custo médio por tonelada coletada. Esse também é um indicador que muitas vezes serve de balizador até mesmo para contratos, né? E nós observamos aí uma média de R$ 313,17 por tonelada coletada, né? Numa amostragem aí de 110 municípios que forneceram esses dados para nós, né? Para terem acesso ao resumo executivo, né, vocês podem acessar o site do Sempre, né, ou através mesmo do próprio link do site do Ciclosoft. Então, ciclosoft.sempre.org.br, né, a gente está com o site aqui na tela, então até mesmo aproveitando para demonstrar para vocês, para ter acesso ao resumo executivo, né, basta clicar já logo na home e preencher rapidamente esse formulário para terem aí acesso a esse documento, né? Gostaria aqui de aproveitar esse momento para demonstrar um pouquinho para vocês sobre a navegação também no site, onde vocês vão poder obter aí maiores informações, né, a respeito dos dados que nós coletamos. Então, como exemplo aqui, a gente vai trazer o perfil municipal, né, da cidade de Campinas, em São Paulo. Então, a partir do momento que vocês escolhem o município, se vocês não tiverem o município em mente ou tiverem curiosidade de algum município, a gente também apresenta uma lista inicial ali com os 341 que vocês vão poder navegar. E o perfil municipal, ele traz todos os aspectos da pesquisa do lado esquerdo nesse menu, né, desde as informações ali geográficas e sociais do município,
né? Nessa pesquisa, nós tivemos aí a audácia de fazer um levantamento de legislações, tanto em esfera federal, como estadual e também municipal. E a forma que a gente encontrou aqui de trazer isso para vocês é na forma aí de uma linha do tempo, onde para a cidade de Campinas a gente traz aí desde da década de 80 até o período atual, a legislação pertinente aí que pode diretamente ou indiretamente influenciar nessa política pública para cada um dos municípios consultados e para cada um dos estados, né? Além da legislação, a gente trouxe aqui de uma forma sintética uma leitura de alguns principais indicadores da coleta seletiva através de um panorama, né, de um gráfico aí de Sankey, onde a gente parte aí de uma demanda pela política pública, né, a cobertura dessa política pública aí em termos de população atendida e o agente executor responsável por isso em cada uma dos municípios. Então, como uma forma de demonstrar aqui para vocês também, no caso de Campinas, que temos aí uma população em 2019 estimada de pouco mais de 1.204.000 habitantes, né, grande parte dela se encontra na situação urbana, 98,28%, né, e cerca aí de pouco mais de 20 mil habitantes, pouco menos de 2% da população na situação rural. A população urbana é atendida aí com o serviço, existe uma cobertura do serviço em torno de 76%, né, 900 mil habitantes, e uma parte da população rural, também cerca de 2 mil habitantes, quase 10% dessa população, também é atendida. Ou seja, a totalidade de 902 mil habitantes dessa população atendida do município de Campinas está sendo aí servida, né, por 2 agentes executores. Grande parte é licitado, representa aí também cerca de 78% dessa população, e os outros 21% através dos catadores, né? De forma análoga, também é possível observar esse panorama para todos os municípios do estado de São Paulo. Então, todos os municípios que participaram da pesquisa e forneceram as informações, a gente compilou isso num somatório aí para essa população total consultada no estado. Além do panorama, a gente tem ali, sobre o aspecto da equipe gestora da coleta seletiva, então trazendo aí cargos, desde a questão do secretariado até técnico e outras funções envolvidas, né, despesas relacionadas à gestão pública, à equipe gestora, quando disponível, informações relacionadas à coleta seletiva rural e urbana, no que diz respeito aí à sua forma de execução. Para cada uma dessas observações, a gente também tem um comparativo desses dados, dessas informações, com o somatório aí para o estado de São Paulo, nesse caso. Indicadores operacionais, que também traz alguns dados exclusivos relacionados a vínculo e indicadores operacionais, relacionados aí a vínculos desses agentes executores com o poder público, né? Quantidades de veículos exclusivos para coleta seletiva e total de equipe, tanto envolvido em coleta como também triagem. E também comparativo desses indicadores com o estado, com a média do estado e uma média de todos os municípios do país. Além disso, temos o desempenho da coleta seletiva, no que diz respeito à massa coletada e massa recuperada. Então, em alguns casos, a gente realmente não tem a informação disponível, então, infelizmente, a gente fica com algumas lacunas. Custos da coleta seletiva, que nesse caso aqui, nós trazemos em diferentes formas de remuneração que esse contrato pode trazer. Então, no caso aí, para Campinas, numa forma de remuneração por massa coletada, existe um custo total aí apontado perto de 2.800.000, e informações relacionadas à disposição final dos rejeitos, né? Então, toda a coleta seletiva também gera os seus rejeitos, e esses rejeitos estão sendo destinados para uma unidade, normalmente para uma unidade de disposição. E aqui a gente traz a tipologia dela, se isso está em forma de aterro, um aterro controlado, que ainda é uma nomenclatura
usada, por mais que tenha caído, e lixão. Além do perfil municipal, a gente tem também informações relacionadas a um perfil catadores, palavras especialistas e também aí o impacto da Covid. Renata, acredito que a minha parte é isso, viu? Muito obrigado. Obrigada a você, Felipe. Muito legal. Os dados são realmente muito interessantes e a forma de navegar no site, né? O site é muito moderno, traz dados muito específicos que eu acho que podem ajudar muito quem trabalha no dia a dia da cadeia da reciclagem, os municípios, né, a fazerem as suas políticas públicas. São dados assim de extrema relevância para orientar as próximas ações. Obrigada. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre o perfil de catadores, que é o segundo bloco da pesquisa Ciclosoft. Pode passar. A gente fez o levantamento e notamos, como já sabíamos, né, mas comprovamos que o catador ele tem um papel fundamental na reciclagem no Brasil. Das unidades de triagem consultadas, 95% delas são operadas por organizações de catadores, aí distribuídas entre associações e cooperativas. Essas associações de catadores, elas vêm se formalizando, se desenvolvendo ao longo dos anos, mas o que a gente percebeu é que o grau de formalização ele ainda é baixo. Por exemplo, a emissão de notas fiscais, apenas 50% dessa parcela consultada faz hoje a emissão dessas notas. Existe, então, aí uma grande margem de crescimento, pensando que as notas fiscais elas são necessárias para a emissão dos certificados de logística reversa, que é uma demanda crescente no mercado hoje e que também traz um incremento de renda para esses catadores. Então, fica aí essa informação de que a formalização também é algo que a gente pode ainda seguir melhorando. Pode passar. Outra informação que a pesquisa trouxe é sobre os programas estruturantes de logística reversa. A pesquisa apontou que 56% das organizações consultadas já recebem apoio de algum programa. Programas estruturantes são aqueles programas apoiados pelas empresas que visam o desenvolvimento das cooperativas, por meio de capacitação dos cooperados, manutenção, doação, manutenção de equipamentos, por meio até de reforma dos espaços físicos. Enfim, são diversas iniciativas que ajudam a esse desenvolvimento da cadeia recicladora como um todo. Pode passar. Esses dados são muito relevantes para as empresas, né, para nortearem os seus projetos, e para falar um pouco mais sobre isso, eu vou convidar agora a Vivian Guerreiro, que é especialista de sustentabilidade da Tetra Pak. Vivian, conta para a gente como que esses dados da Ciclosoft eles podem auxiliar as empresas a orientar suas estratégias. Antes de mais nada, bom dia, agradecer ao Sempre pelo convite, pelo espaço, e mais uma vez parabenizar a MAPA pela brilhante execução e idealização de toda a metodologia da Ciclosoft, e também a SGS, que contribuiu ali, como vocês comentaram, nessa etapa que foi bastante trabalhosa de coleta de dados, né? E para nós, setor privado, para a indústria, né, mas em especial aqui para a Tetra Pak, é sempre muito relevante a gente ter informação. Primeiro, uma informação com a veracidade correta, né, na medida do possível que ela seja o mais atualizada possível, e para que elas nos auxiliem, principalmente na definição das nossas ações e como que a gente vai direcionar os nossos esforços, né? Quais são os projetos apoiados, aonde que faz sentido fazer cada investimento. A Tetra Pak, ela patrocina e se interessa muito pela pesquisa Ciclosoft justamente porque ela traz toda essa informação atualizada, em especial nessa nova roupagem, né, que é muito mais interativa, que faz uma leitura, né, relacionando diversos indicadores, trazendo não só o dado, mas que esse dado ele vira informação, e isso facilita muito o entendimento de todo um contexto sobre coleta seletiva. Então, isso realmente nos ajuda a ser muito mais assertivos.
E isso vale para qualquer pessoa, né? Então, qualquer cidadão que tenha interesse em saber mais sobre como todo esse sistema se organiza, e principalmente que ele possa atuar de forma mais participativa, com certeza a Ciclosoft ela traz um embasamento bastante relevante. E, em especial aqui, para nós, né, o setor industrial, é muito relevante que essas análises sejam feitas para que a gente possa, como eu comentei, ser muito mais eficiente no direcionamento desses projetos, que a gente seja mais assertivo no uso dos recursos, que a gente saiba onde colocar os nossos esforços, quais são as regiões do nosso país que carecem de maior apoio, de mais estruturação, para que a gente possa, de fato, fazer a diferença, né? E isso, que assim a gente consiga, de fato, contribuir para um aumento da coleta seletiva, uma melhora do sistema e, consequentemente, aumentar a taxa de reciclagem dos resíduos. A Tetra Pak ela atua já há muito tempo, há mais de 20 anos, contribuindo para o desenvolvimento da cadeia recicladora, né, em especial da cadeia recicladora das embalagens longa-vida, aqui no nosso país. E para isso a gente fomenta diversas iniciativas de coleta seletiva, investe na melhoria da capacidade recicladora também, temos diversos recicladores que trabalham em parceria conosco, e é muito importante se falar também da educação e engajamento dos consumidores, né? Então, por isso é realmente fundamental que a gente saiba aonde a gente pode fazer de fato a diferença, que a gente consiga levar a informação de qualidade atualizada para esses consumidores e principalmente ter a Ciclosoft como o que a gente chama aqui do nosso material para consulta, né? Então, por toda a metodologia bastante robusta que o Felipe comentou e pôde apresentar, tudo isso traz uma credibilidade muito grande para a pesquisa e por isso que a Ciclosoft para nós é tão relevante, tão valiosa. Muito bom, Vivian. Interessante saber, né, como os dados eles podem, então, influenciar, impactar na estratégia das empresas que já estão alinhadas com os objetivos de sustentabilidade, como a Tetra Pak, outras associadas do Sempre e diversas outras empresas que já contribuem de maneira significativa para o desenvolvimento da cadeia recicladora. Bom, já partindo agora para o encerramento, eu só queria reforçar que a gente está recebendo perguntas através do chat, tá bom? E também as perguntas que não forem respondidas hoje, elas podem ser enviadas por e-mail pesquisaciclosoft@sempre.org.br. Mais um capítulo aqui que a Ciclosoft apresenta esse ano é a entrevista com os especialistas. Aqui a gente escolheu 12 pessoas de instituições que são chaves para a cadeia recicladora no Brasil. São representantes do poder público, das empresas e dos catadores também. Lá no site vocês podem encontrar, então, qual a opinião dessas pessoas sobre o desenvolvimento e a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos ao longo desses anos. Pode passar. Gostaria, então, mais uma vez, de agradecer à MAPA e à SGS pela elaboração da pesquisa, a Tetra Pak, que patrocinou e tornou esse estudo possível, e a equipe do Sempre, que trabalhou na organização de todo esse material. Bom, agora vamos, então, partir para as perguntas. Vou ver aqui aquelas que a gente já recebeu. Felipe, tem uma pergunta para você. Aqui perguntam como que a Ciclosoft ela pode auxiliar diretamente nos municípios. Oi, Renata. Acho que é uma ótima pergunta, até porque faz, acho que me recordar um pouco do meu histórico mesmo de trabalho nesse tema, onde eu tive a oportunidade por muitos anos de sentar diante do gestor público, né, em diversas situações, né, muitas vezes indo de encontro a eles, né, eu pude aí por muitos anos conhecer mais de uma centena de municípios e sentar com esses gestores públicos e conversar abertamente sobre esse tema, né? E por muitas vezes a gente eu percebi que eu servia de uma referência dessas informações por estar pingando de municípios em municípios. Então, isso serviu um pouco de inspiração para a gente trazer aí detalhes relacionados mesmo à gestão
da política pública de coleta seletiva, para que possa servir de base para municípios que não possuem essa política pública efetiva no seu instaurada aí no seu município. Então, ele pode observar municípios de porte semelhante, onde tenham informado aí dados relevantes à gestão, e também serve para os municípios que não estão atendendo ainda a totalidade da cobertura do serviço, porque nós tivemos o cuidado de trazer os indicadores sempre em função do total da população atendida pelo serviço. Então, deixando fora realmente aquela parcela da população que não é atendida, para a gente ter ordens de grandeza relacionada aí a indicadores operacionais e a custos realmente relacionados à fatia da população atendida e aquela parte que realmente o município declarou ter a sua responsabilidade até então. Legal. Obrigada, Felipe. A segunda pergunta é para a Karina. Karina, o pessoal está perguntando qual o impacto que a pandemia teve em relação ao volume dos materiais. O volume do material reciclado, ele aumentou, diminuiu? Como que ficou isso? Oi, Renata. Bom, variou, né? É difícil afirmar se aumentou ou se diminuiu, porque as variáveis que influenciam o volume são muitas, né? Então, por um lado, como foi falado, né, a gente viu um aumento do consumo das pessoas estão nas casas consumindo e esse material vai para a coleta e a gente tem esse aumento. Por outro lado, quando há um desemprego, a gente viu isso acontecendo por conta da pandemia, a gente começa a surgir na rua o catador individual, né? Então, esse material, ele some das cooperativas, mas acaba aparecendo lá na ponta, né? É isso, né? Mas, assim, o material, ele acaba indo para a reciclagem, mas é difícil a gente conseguir, através da pesquisa mesmo, né, avaliar esse total de volume. É verdade, Karina. Foi uma situação, assim, bastante difícil, né? Não teve uma uniformidade, né? Aumentou para algumas cooperativas, diminuiu para algumas, a gente pôde reparar isso. E até a própria fase do Covid, né? Das etapas da própria pandemia aí no ano passado. Verdade. Bom, tem uma pergunta aqui para a Vivian, outra para o Felipe. Eu vou fazer a da Vivian, tá? Para a gente ficar equilibrado. Vivian, como que a Tetra Pak e outras empresas, na sua visão, né, enxergam o desenvolvimento da responsabilidade compartilhada trazido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos? Isso é uma pergunta muito boa também, e só lembrando, né, que o Sempre e a Tetra Pak, através do Sempre e outras associadas também participaram muito ativamente da própria proposta da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, se envolveram em todas as discussões. Então, nós somos muito familiarizados com o conceito de responsabilidade compartilhada, e na nossa percepção, aqui enquanto Tetra Pak, ele é o conceito que ele realmente melhor se aplica para a realidade do nosso país. Isso porque ele traz, né, ele atribui esses deveres para nós, para o setor industrial, ele tem também a sua fatia de responsabilidade dedicada ao governo, e para nós enquanto cidadãos, né, para toda a sociedade. E ele prioriza o envolvimento dos catadores de materiais recicláveis na sua execução. Então, isso realmente é algo único do Brasil e muito adequado à nossa realidade. Porém, o que a gente percebe é que o esforço, quando ele é único, quando ele é de um dos atores, mesmo que a responsabilidade seja compartilhada, se nem todos estiverem tão envolvidos como deveriam, isso é insuficiente para que se tenha uma evolução realmente expressiva da melhoria de todo o sistema de coleta seletiva e o aumento aí da reciclagem dos materiais. Por isso que é fundamental que esses três grandes atores, né, esses três grandes pilares da responsabilidade compartilhada, eles atuem de forma bastante colaborativa, do contrário, a gente não obtém sucesso. E a Ciclosoft, ela traz uma informação, até o Felipe comentou lá em cima, bastante importante, de que o número, acho que de cabeça fica mais difícil, mas acho que são 1.269, 1.200 e
poucos municípios que possuem programas de coleta seletiva. Se a gente colocar isso em perspectiva, o que se percebe é que a maioria dos municípios ainda carecem de um programa estruturado, né? E mesmo para esses que se declaram ter programas de coleta seletiva, nota-se também uma oportunidade de melhorar essa abrangência, de melhorar essa eficiência, né? Então, acho que, primeiro, essa questão de termos mais municípios com programas de coleta e, em segundo, que eles sejam, de fato, programas eficientes, né? E, então, isso acho que é um dos grandes pontos. Outro indicador muito interessante que a pesquisa traz é em relação aos agentes executores da coleta e os custos que isso acabam ocasionando. E o que se percebe é que aqueles modelos onde o catador ele passa a ser um agente executor prioritário, normalmente ele tem um custo menor relacionado a outros sistemas, então isso é algo também para se levar em consideração no momento da criação de um plano de resíduos sólidos municipal. Mas o que é fundamental nesse sentido? É que cada município ele tenha uma análise, né, um diagnóstico específico para a sua realidade, para que tenha, de fato, um plano de gestão adequado, eficiente, que consiga justamente trazer todo esse engajamento entre esses atores, né, tanto a indústria, o governo e também a população. E fundamental, falando em consumidor, falando em população, é fundamental que não só exista o programa, mas que as pessoas também façam parte desses sistemas, né? Que o consumidor ele saiba aonde ele pode descartar os seus materiais, que ele conheça os dias que a coleta seletiva passa na sua porta, que ele tenha ali a sua responsabilidade de separar corretamente os recicláveis e os não recicláveis em casa. Até convido quem estiver assistindo a acessar o Rota da Reciclagem, uma plataforma que ele divulga pontos de coleta em todo o país, www.rotadarreciclagem.com.br. E para nós, obviamente, né, para o setor industrial, nós temos a grande oportunidade de potencializar todos esses esforços, né? Isso se dá muito com o aumento da capacidade recicladora, que nós investimos, né, que a indústria tem investido exatamente em programas de estruturação, com foco principal em cooperativas de catadores, para que esses grupos se fortaleçam, fiquem mais maduros, sejam formalizados, como você comentou, que é uma necessidade muito grande, né, que a gente tenha, além do resíduo sendo triado, sendo coletado nas cooperativas, mas toda a formalização desse resíduo para que a gente consiga rastrear todo esse volume, ter dados, como eu comentei, de qualidade. E com base em todo esse contexto, a gente consegue impulsionar essas ações através dos programas, em especial os estruturantes, que têm esse objetivo de aumentar a produtividade nas cooperativas. E, obviamente, desenvolvendo embalagens que sejam, de fato, recicláveis, potencializando a parceria junto com os recicladores, aumentando essa capacidade que os recicladores já têm. Existe um desafio muito grande no nosso país a ser superado, que é a logística. E isso passa por a gente ter essa capacidade mais dissipada em algumas regiões, né, para que seja mais eficiente do ponto de vista de custo. E eu acho que o grande desafio que hoje a gente vive nós já temos uma responsabilidade muito bem definida, sabemos o que cabe a cada um dos atores, e o que eu sinto é que falta muitas vezes a própria mão na massa, né? Como eu comentei, que se façam algo, que as pessoas, os governos e as empresas também invistam para fazer todo esse sistema de fato acontecer. Perfeito, Vivian, muito obrigada. Realmente, a responsabilidade compartilhada é um desafio, né? Ela exige aí que os diversos elos da cadeia, eles estejam fazendo a sua parte, contribuindo para que a gente realmente torne possível todo esse desenvolvimento e que esse trabalho aconteça. Legal. Eu recebi aqui outra pergunta agora para o Felipe, que pergunta, Felipe, como que foi feita a seleção das unidades de triagem para pesquisa e dos municípios? Se a pesquisa foi focada nos grandes municípios e caso a pessoa não encontre informação sobre o seu município no site também, o que pode ser feito? Renata, quando nós estávamos elaborando, a gente recebeu essa missão de repensar a Ciclosoft. Nós fizemos um levantamento das principais pesquisas já existentes pelo país e que já abordavam esse tema, né? Inclusive revisitando, obviamente, as edições anteriores do Ciclosoft.
E por termos aí essa disponibilidade, né, de uma equipe de coleta de dados através aí da SGS e ter todo um conhecimento de causa de anos de atuação aí que a própria Tetra Pak já mencionou e nós também, através de diversas frentes, a gente resolveu selecionar os municípios em função de critérios onde a gente tivesse a maior disponibilidade de informação possível desse espaço amostral. Então, nós fomos criteriosos aí no momento de definir os municípios em função de históricos de informação que eles já tinham fornecido em edições anteriores ou em outras pesquisas. Então, dessa forma, a gente foi tentando agregar aqui um banco de dados onde até mesmo aquelas informações onde normalmente a gente não tinha muita certeza ou não tinha muita definição de alguns indicadores, poder se mesclar aí com indicadores de outra política semelhante, como a coleta de resíduos das outras frações de resíduos, né? Ou mesmo a equipe que trabalha nesse contexto. Então, nós definimos esses municípios para termos uma melhor qualidade dessas informações, né? Infelizmente, não atingimos os 600 por alguns motivos aí que a gente teve já a oportunidade de mencionar, mas dentro desse montante de 341 municípios e até mesmo alguns indicadores aqui que nós trouxemos, né, de cobertura da coleta seletiva ser aí acima de 75%, ou seja, representa que são municípios que têm essa política pública implantada em quase a totalidade do seu território, né? E também o fato de termos ali que metade da predominância do serviço executado vem da iniciativa privada também, são relações que a gente tem essa informação, né? Pela própria lei de acesso à informação, você tem ali detalhamentos de custos, detalhamentos de escopo de trabalho dessas empresas. Então, isso traz aí uma robustez nesses dados que estamos trazendo. Infelizmente, né, a gente não conseguiu a amostragem que nós gostaríamos, mas com certeza, numa evolução da pesquisa, num aumento aí desse espaço amostral, a gente passa a ter ainda dados mais representativos, né? Além disso, com esse levantamento de legislações que nós trouxemos e das organizações de catadores que nós privilegiamos justamente as organizações presentes nesse recorte dos 600 municípios, foi possível aí termos diversos bancos de dados e trazer isso na forma de perfis, né? Para aqueles municípios que não participaram da pesquisa, né, ou por algum motivo ficaram de fora nessa edição revisitada, existem aí outras fontes de informação também que podem ser úteis aí relacionadas a esse tema, né? O próprio Rota da Reciclagem, como a Vivian trouxe agora mesmo, que é essa iniciativa da Tetra Pak, que já tem aí mais de uma década, inclusive, de funcionamento, onde você pode ali observar tanto os pontos de entrega voluntário, as organizações de catadores e os comércios de reciclagem que atuam não só com comercialização de embalagens longa-vidas, mas também de outros materiais da fração seca, próprio pesquisas do governo federal, como o SNIS, e também existem outras da iniciativa privada, de outras frentes, como o Panorama Abrelp e o próprio anuário da ANCAT. Perfeito. Queria agradecer também, Renata. Eu queria até só complementar aqui um dado que o Felipe comentou, que a nossa intenção é ampliar essa amostragem, a gente não vai parar por aí. Então, se por acaso tem algum município assistindo e que gostaria de ter os seus dados do seu município também fazendo parte dessa plataforma, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer. A gente quer ampliar, quanto maior a abrangência, a gente não chegou na nossa meta em função da pandemia, mas a gente vai seguir ampliando essa abrangência. Quanto mais dado a gente tiver lá, quanto mais transparência e mais os municípios quiserem abrir esses dados para a população, sempre está super aberto a receber essas informações. Então, entre em contato com a gente que nós discutimos.
Isso, obrigada, Val, perfeito. Aproveitando, então, a sua fala, chegou uma pergunta aqui para o Sempre, que eu vou passar para você, Val. Perguntam como fazer parte do Sempre, como se associar, como fazer parte dos programas e projetos que o Sempre tem. Ótima pergunta. O Sempre está super aberto a quem quiser participar. Não importa se a sua empresa é de grande porte, médio porte ou pequeno porte. A gente, no ano passado, flexibilizou bastante os critérios para a participação das empresas, porque o que nós buscamos? Colaboração. E a colaboração ela acontece com o maior número possível de empresas. Então, se a sua empresa ela tem intenção de contribuir de alguma forma para que a coleta seletiva e a reciclagem no país aconteça de uma forma mais efetiva, entre em contato, a gente apresenta os planos que a gente tem, e mesmo para empresas que querem primeiro conhecer, de repente fazer um projeto piloto, nós temos também alguns modelos de negócio para prestação de serviços, então tem muitos caminhos, acho que para não me estender muito aqui, né, Rê, o melhor caminho entre em contato com a gente agenda uma reuniãozinha onde a gente mostra todas essas possibilidades para vocês. Isso, obrigada, Val. Só para... O e-mail, né, acho que eu posso passar o e-mail, né, para o contato. Claro. gerente@sempre.org.br. Isso. Obrigada, Val. Só para complementar, né, além das empresas, o Sempre também funciona como um grande articulador entre os setores que apoiam a reciclagem. Então, a academia, as cooperativas, poder público, caso tenha alguma dúvida, qualquer coisa relacionada à gestão de resíduos, tem um projeto que quer colocar em prática, ou algum comentário, sugestão, também fiquem abertos, o e-mail está aqui, pesquisa Ciclosoft, e está disponível para a gente continuar esse bate-papo, apesar de hoje aqui a gente já está encerrando. Bom, eu queria, então, agradecer de novo aos nossos palestrantes, elaboradores da pesquisa, a Tetra Pak, a patrocinadora, e todos os ouvintes que participaram aqui conosco hoje. É isso, por hoje ficamos por aqui e esperamos vocês para uma nova oportunidade. Abraço.